reflexões acerca do Natal. É sobre isso que o programa Vivências fala com você hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. E nessa semana do Natal, vocês acharam que eu ia estar aqui? Fala pra mim a verdade. Nós estamos aqui para refletir sobre essa data tão esperada por alguns, tão não esperada por outros, tão difícil para uns, tão difícil para outros, tão boa para uns, enfim. É uma data super comemorativa, reflexiva, e a gente vai conversar sobre essa data e o símbolo, o significado do Natal. E eu trouxe 3 conceitos ou 3 reflexões para pensarmos sobre o nascimento. O Natal, para os cristãos, é uma data que comemoramos o nascimento de Jesus. E dentro desse contexto, nós vamos refletir 3 aspectos importantes. Primeiro, a esperança. Para os cristãos, novamente, nasce a esperança, né? Nasce o Criador, nasce o Salvador. Então, a data do Natal nada mais é do que refletirmos sobre esperança, sobre nascimento, sobre renascimento. E quando a gente reflete sobre esperança, a gente precisa, pensar melhor sobre esse conceito. Por quê? Porque a esperança não é só você esperar. Eu estou aqui na esperança de acontecer um milagre na minha vida. Eu estou na esperança de passar num concurso público. Eu estou na esperança de salvar o meu casamento, né? Muitas das pessoas entendem a esperança dentro desse conceito de esperar dentro da esperança. Mas eu quero trazer um conceito que eu já trouxe aqui um pouco, mas dentro desse contexto do Natal, do esperançar enquanto verbo. O que a gente faz durante a esperança ou durante o esperançar? O que eu e você fazemos nesse processo e nesse período em que nós estamos esperando algo? Eu e minha família, eu e meu esposo, nós estamos na fila de adoção, como vocês sabem. E nós vamos fazer acho que 2 anos ou 3 anos na fila, não, se fazer as contas. E nós estamos esperando, concorda? Mas nós não estamos parados esperando. Nós não estamos fixados nisso esperando. Nós estamos vivendo e esperando. Nós estamos construindo nossa vida, nós estamos desfrutando, nós estamos vivendo outros sonhos e esperando. O verbo esperançar é o que nós fazemos durante esse processo. Então, quando a gente fala sobre esperança e sobre esperançar, tem uma atitude nossa diante dessa situação e diante desse contexto. Então, o que eu e você fazemos, que cabe a nós fazermos dentro de um processo de esperança e de esperançar? Esperar somente com que as coisas caiam do céu, esperar com que o outro faça isso ou aquilo, talvez não esteja consonante ao verbo esperançar. Então, nessa data que a gente comemora o Natal, o que você está esperançando? O que você está também trabalhando? O que você está deixando fluir? Ou então o que você está construindo? Ao invés de só esperar, só ficar lá esperando as coisas acontecerem, caírem do céu. Eu atendo várias pessoas solteiras e eu falo, olha que o príncipe encantado e a princesa encantada não vai bater na sua porta. Então a gente precisa ter um movimento diante da vida. Então eu quero te reforçar e te, influenciar que você tenha movimentos diante da sua vida. Pensando nesses movimentos, o Natal tem um outro também sentido, tem vários sentidos, né, gente? Mas a gente está pensando aqui em 3. Tem um outro sentido e um outro conceito, que é o do nascimento ou renascimento.
O que nasce e o que renasce nas nossas vidas, não somente nessa data. Não existe nada de mágico, né, gente, nessa data. E eu costumo frisar isso para as pessoas, porque senão a gente coloca muita expectativa na data. E às vezes a gente é frustrado, né? A gente precisa olhar para a data como um lembrete, sabe? Ó, preciso deixar nascer ou renascer em mim algo bom. Algo que vincule aí com a figura simbólica de Cristo, que é trazer a salvação, trazer a paz, trazer o amor. Então, o que nasce, o que renasce nos nossos corações? Olhando assim para tudo que você viveu, talvez, né? O que talvez precisa renascer dentro de você? E o que dentro desse renascer e desse nascimento é a sua responsabilidade também. Num parto natural, existe uma grande responsabilidade da mãe e uma grande responsabilidade da equipe que está ali, não é? Então a equipe médica fica, vai, força! Você consegue, respira fundo, faz a força agora que vier a contração, não é assim? E aí às vezes o acompanhante está ali segurando na mão e vamos, estou junto com você. Existe uma responsabilidade no nascimento, não é só do bebezinho. Então existe uma responsabilidade em conjunto. Então se você quer que nasça algo dentro de você, qual é a sua responsabilidade nisso? O que você está fazendo para que isso aconteça? Se eu quero construir e manter o meu casamento de uma forma saudável, qual é a minha responsabilidade nisso? Se você quer construir uma vida profissional, né, de sucesso, ou então uma vida realmente familiar de sucesso, qual a sua responsabilidade nisso? Então, qual a sua responsabilidade no nascimento e no renascimento de coisas boas na sua vida? É um outro conceito que o Natal traz pra gente, de olharmos para o que há de bom, de optarmos para o que há de bom. E um terceiro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é algo mais contemporâneo, que é o alinhamento das nossas expectativas, né? Hoje, terça-feira, o Natal tá chegando, amanhã, depois de amanhã, qual que é a sua expectativa para esta noite? Quem você vai receber na sua casa? Ou você vai na casa de quem? Como que vai ser? Já dividiu a comilança aí de todo mundo? Ou não? Ou como que vai ser esse Natal? Talvez você esteja me assistindo de um lugar ou de um país, longe dos seus familiares. Como que vai ser o seu Natal longe dos seus familiares? Né? Ou talvez com outras pessoas, enfim, trabalhando. E aí? Precisamos alinhar as expectativas dessa noite mágica, que é uma noite onde a gente para refletir, para fazer escolhas, para pensar sobre o significado do Natal. Como que vai ser isso para você? Alinhe as expectativas. É uma data, gente. É só uma data super importante, mágica, muito mágica, né? Para quem gosta é super mágico, mas é uma data. A quinta-feira chega, a sexta, o sábado, a segunda, é só uma data. Então a gente precisa alinhar nossas expectativas. A gente vê às vezes aqueles natais na novela, aquelas coisas, aquelas reuniões familiares tão grandes, tanta coisa farta, e todo mundo trocando presentes, e às vezes não é a nossa realidade. E a gente fica frustrado por algo que a gente não tem, porque vendem pra gente. Então alinhe suas expectativas. Faça do seu momento um momento mágico, porque não precisamos de outras coisas a não ser das nossas atitudes e dos nossos comportamentos para fazer com que as coisas sejam boas, para que a noite seja maravilhosa, para que o encontro com seus familiares sejam bons. Saiba com quem que você vai trocar, mas saiba com quem que você vai estar ali dividindo alguns momentos. Alinhe essas expectativas. Não espere de um pé de maçã, pera. Pé de maçã dá maçã. Então alinhe isso. Para quê? Por que a gente fala isso? Para a qualidade de vida. Para que você proteja a sua saúde mental, para você que não corra riscos, né? Não fique passando por outras dificuldades. Então alinhe e faça uma noite, um dia, um momento,
o maior prazeroso possível para você e para sua família. Então, 3 conceitos que eu trouxe para você. Esperançar, né, como Cristo é a esperança dos cristãos no sentido de salvação. Esperançar, o que você faz nesse processo também. Nascimento e renascimento, olhe para dentro de você, o que você precisa dar lugar para nascer, o que você precisa retomar também enquanto renascimento, e alinhe as suas expectativas. Torne esse momento um momento saudável, um momento tranquilo. Sabe que muito depende da gente, né? Às vezes quando a gente tá em algumas reuniões, em alguns momentos, a nossa tolerância fica um pouco mais desequilibrada. Então tolere, respeite. Nós acabamos de falar sobre comunicação, não foi? Retoma esse vídeo. Nós acabamos de falar sobre comunicação. Respeite, tolere, sabe? Esteja preparado, esteja com seu coração aberto, para que você tenha um momento muito bom, maravilhoso dentro das suas possibilidades e da sua dinâmica. Eu espero que a sua noite de Natal, o seu dia de Natal, seja repleto de paz, de saúde, de sabedoria, de presença, de amor e de prosperidade. E que eu e você façamos um Natal esplêndido dentro das nossas possibilidades e dentro das nossas dinâmicas. Eu espero que você fique bem. A gente se vê. E você já está se preparando para o ano que vem? Que tem novidades no programa Vivências a partir do dia 15 de janeiro. Tem uma grande novidade aqui no programa Vivências. Eu vou deixar tudo certinho aqui, explicadinho para vocês, tá bom? Ótimo Natal para você e a gente se vê. Um beijo.